Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 7. Agora iremos ver o capítulo 8, as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações foram um processo que se iniciou durante as cruzadas no século XI e se estendeu até a chegada nas Índias Orientais, por volta do século XV. O principal objetivo das grandes navegações era buscar uma rota alternativa para as Índias Orientais, partindo do contorno do continente africano. A motivação era a busca pelas especiarias das Índias e assim conseguindo um bom lucro. Por quê? O que houve? Como nós vimos, Constantinopla vai ser dominada pelos muçulmanos em 1453, acabando com um importante entreposto comercial que tinha. Logo, os árabes cobravam altos impostos para os cristãos. E o primeiro que vai empreender essa epopeia será Portugal. Ao longo de quase um século, desde a conquista do Celta em 1415, culminando com a chegada de Vasco da Gama nas Índias em fevereiro de 1498. Logo, Portugal toma a dianteira desse processo. O que vai motivar muito esses países, como Espanha, Inglaterra, Portugal e França, é o fato que, com a queda do Império Romano do Oriente, apenas as cidades italianas detinham o monopólio do comércio. E nós vimos Gênova, Veneza, e eles revendiam a altos custos para os demais países europeus que desejavam muito as suas especiarias, como canela, noz moscada, semente de mostarda e outros. Assim, gerando um grande lucro para essas cidades italianas, inclusive fomentando o renascimento que nós vimos. Destarte, quais as principais especiarias? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês. São coisas que a gente usa para temperar. Pimenta do reino, noz moscada, cravo da Índia, maci, canela, anis estelado, gengibre, coentro, mostarda, açafrão e pimenta do reino. Então eram muito desejados porque também serviam para conservar os alimentos. Porque naquela época na Europa não existia geladeira e os alimentos se estragavam com muita facilidade. Para não estragar, você salgava o alimento e aumentava o tempo de conservação. O que levou os portugueses a buscar esse pioneirismo na navegação? Os principais motivos. Primeiro, Portugal era um estado pequeno e necessitava de uma saída para o mar, no intuito de realizar o comércio. Outro ponto era a necessidade de buscar um contraponto em relação à Espanha. Portugal ficava sufocado em relação à Espanha. É o único país que ela faz fronteira. Portugal detinha uma monarquia centralizada desde a Revolução de Avis, que nós veremos. E ele vai fazer uma aliança entre a burguesia, a nobreza e o rei para formar esse empreendimento comercial. E Portugal desenvolveu um novo tipo de tecnologia que ele acabou dominando, que era a caravela. A caravela era um tipo de embarcação menor e mais rápida do que as antigas galeras. Logo, Portugal é o primeiro estado europeu moderno que nós vimos e ele vai adotar práticas mercantilistas. Como que se dá a história do reino português, pessoal? A história do reino português inicia-se, quem cita é Fernão Lopes, que cita a crônica do rei Pedro, crônica do rei Fernando e a crônica do rei João. Aquela região que era Portugal era conhecido como Condado Portocaliense. O que vai acontecer? Pertencente a Leão e Castela. O rei Afonso VI, no século XI, que era rei de Leão e Castela, que eram dois reinos que iam formar a Espanha, junto com Aragão e Navarra, deu a sua mão da sua filha Uraca para o conde Raimundo de Borgonha, no século XII, pelos seus serviços prestados na luta contra os muçulmanos. E ele também vai ganhar o condado da Galícia. E a sua filha bastarda, que é uma filha que ele teve fora do casamento, deu para o primo de Raimundo, que também ajudou. O nome dele era Henrique e vai dar uma região entre o Minho e o Tejo. E essa região é chamada de Condado Portocaliense. Um protótipo de Portugal. Posteriormente, os súditos vão reconhecer e o Papa Pascoal II também vai reconhecer. Castela, em primeiro momento, vai ficar com ciúme e vai gerar alguns conflitos que nós veremos. Logo, a gente considera o primeiro rei, Afonso Henriques, que é filho de Henrique e Teresa. Ele luta contra os muçulmanos e recebe o título do rei em 1140. É considerado o primeiro rei português. Sancho I, que governa de 1111 a 1211, luta contra os muçulmanos e ganha o título de rei de Portugal de Algarves, que era uma região ao sul muito rica. Afonso II luta contra os muçulmanos, reconquista Algarves, empreende. Sancho II
luta com o clero e contra os muçulmanos. Afonso III, mais uma vez, reconquista Algarves e recebe o título de rei de Portugal e Algarves. Dom Diniz ele é muito importante porque ele marca a vida agrícola, o desenvolvimento da marinha, povoamento do território e a criação de uma das universidades mais antigas, a Universidade de Lisboa, que é a Universidade de Mestres Escolares de Lisboa. Naquele momento, no século XI até o século XV, na Península Ibérica era dominado por vários reinos muçulmanos, pequenos reinos muçulmanos. E os cristãos estavam tentando expulsar os muçulmanos que ocuparam aquela região, que era o reino visigodo. No século 7, 8, 9, tomaram de conta. E eles chamavam de guerras de reconquista dos cristãos. Afonso IV, que governa de 1325 a 1337, rouba o trono do irmão, luta contra os muçulmanos, desenvolve a marinha, institui o cargo de juiz de fora e concede os forais. Pedro I atua na distribuição da justiça, a reabilitação de Inês de Castro e a instituição do beneplácito réio. Fernando I é o último rei dessa dinastia de Borgonha, governa de 1367 a 1381, vai fazer uma lei muito importante das Sesmarias, que é muito utilizada aqui no Brasil, concessão de terras, e vai assinar um tratado chamado Tratado de Salvaterra do Mago, que foi um acordo para consolidar a paz entre as duas coroas. Em 2 de abril de 1383, Fernando I de Portugal acordava o casamento de sua filha herdeira Beatriz com João I de Castela, depois de 3 guerras que eles tiveram contra Castela. Destarte, Dom Fernando, ele morre sem deixar um filho homem para ser seu herdeiro. Os portugueses morriam de medo que Portugal voltasse a ser um feudo de Castela. Nisso eles vão se unir de um filho bastardo que tinha de um nobre português, Dom João I, ou conhecido como mestre de Avis da Ordem de Avis. Ele vai iniciar o que a gente chama da dinastia de Avis. O que ele faz? Eles começam a fazer uma conspiração para não deixar nem o rei de Castela assumir, Dom João II, rei de Castela, e nem outro. Destarte e outro Dom João Nobre. Logo vai desembocar a Revolução de Avis. A Revolução de Avis marca o surgimento do Estado moderno português, unificado. E Dom João vai fazer coisas boas. O que ele vai fazer? Vai defender Lisboa, vai fazer expedições marinhas, consegue fazer a paz com Castela, que era seu grande adversário, mas seu grande feito vai ser a conquista do Celta, que ficava no norte da África, um importante entreposto comercial. Depois dele vai vir Dom Duarte, que vai governar de 1433 a 1438, vai fazer a lei mental, apenas os homens podem assumir a coroa portuguesa, vai realizar uma série de expedições marítimas, mas vai sofrer uma grave derrota no Marrocos, em 1437, inclusive com um infante. Pedro vai suceder, vai governar de 1438 a 1448, vai fazer uma escola, a Escola de Sagres. Hoje a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. A Escola de Sagres seria um centro de navegação portuguesa, e o principal objetivo deles era chegar nas Índias de qualquer maneira. Logo, quem vai se destacar vai ser um irmão dele, Afonso Henrique, chamado Infante. Ele vai ser um dos grandes responsáveis por proporcionar essas navegações. Para vocês a árvore genealógica de Pedro I, que eu falei para vocês, Dom Fernando, Dom Leonor Teles, o Infante João, o Infante Diniz, Dona Beatriz e João I de Castela, que ele ia se casar e herdar. Aqui, Dom João, mestre de Avis, que eu falei para vocês. E bem nisso é que vai se desembocar essa guerra. São 3 Joãos, 2 Joões, na verdade 3. Dom João, Infante, que é de Pedro I e Inês de Castro, e Dom João I de Castela. O problema é que ele não era da linha legítima, ele não era considerado herdeiro de fato. Herdeiro de fato seria a Dona Leonor Teles, que tinha como filha a Dona Beatriz, e Dom Fernando, que eles eram considerados. Ela que seria a herdeira. Ele era filho de um bastardo, de um meio com outra mulher, com Inês de Castro, que vai dar origem, e Dona Lourença, que vai dar origem ao Infante João e ao Dom João Mestre de Avis. São 2 filhos que ele teve filhos fora do casamento. Era muito comum os reis terem filhos fora do casamento. Então observe, Dom João
casa com Dona Constância, tem Dom Fernão I, rei de Portugal, que casa com Dona Leonor Teles, e tem a filha Beatriz, que ia se casar com João I de Castela, casa com João I de Castela. Só que Pedro I tem um caso com Inês de Castro, vai ter 2 filhos, Dom João e Infante Diniz. E também com Dona Teresa Lourenço, que vai ter o Dom João Mestre de Avis, que vai se tornar o próximo rei depois de Dom Fernando. Uma espécie de meio-irmão dele. É um exemplo que eu trouxe para vocês como se deu essas navegações portuguesas ao longo da costa africana. Repare, em 1415 toma o Celta, que é um entreposto comercial bem aqui em cima, no norte da África. Depois vai essas ilhas dos Açores e vai introduzindo o sistema de capitania hereditárias. Gilmanes do Cabo do Bojador, descoberta das ilhas do Cabo Verde. Dom João II organiza 2 expedições. Bartolomeu Dias chega no Cabo da Boa Esperança, que inicialmente é chamado de Cabo das Tormentas, em 1488. E Vasco da Gama, em 1998, chega na cidade de Calcutá, na Índia, conseguindo o objetivo português depois de quase 84 anos. 74 anos, para ser preciso. E Cabral, teoricamente, chega no Brasil em 1500, mas sabemos que os portugueses tinham noção da existência do Brasil antes de Cabral chegar aqui. E aqui é o exemplo desse Império Português. Repare, foram muitas navegações que Portugal fez, várias entrepostos comerciais que ele tinha, várias ilhas. Os portugueses eram grandes navegadores. Observem, gigante, gigante, gigante. Eles chegaram até na China, lá em Macau. Tinha um entreposto comercial. E aqui, uns exemplos das rotas portuguesas. Portugal, para chegar na Índia, ele tinha essa rota contornando o Atlântico e passando pelo Índio. E a Espanha desenvolveu uma outra rota, a Rota do Pacífico. Que como se fazia, professor? Que chegava lá nas Filipinas. Essa rota era utilizada o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, viajando em linha reta. Principalmente era muito importante com os galeões espanhóis, que transportavam ouro, prata, entre outras coisas. Foi uma epopeia, quase uma conquista do espaço, as grandes navegações. Aqui é o navio que eles utilizaram, era a caravela portuguesa, descoberta no século XIII. Era um navio pequeno, mas extremamente rápido em comparação às antigas galeras. Era baseado na força dos ventos, eles não tinham motor ainda e não era remado igual na antiguidade, as tirenes. E tinha todo um espaço compactado para colocar água, para colocar comida, a cabine do capitão, onde eles dormiam, todo aproveitava e onde as pessoas passavam. Observem. O Brasil não está fora disso. Oficialmente, na nossa certidão de nascimento, o Brasil é descoberto em 22 de abril de 1500. Mas antes disso, Portugal e Espanha assinaram alguns tratados, o Tratado de Toledo e o Tratado de Tordesilhas, que eles dividiam o mundo entre si. Logo, quando Portugal chegou aqui, tinha por volta de 2 a 5 milhões de habitantes, que a gente chama de índio. O primeiro nome dado ao Brasil foi Pindorama, que era os nomes que os indígenas inventaram. Posteriormente, o Brasil chegou a ter vários nomes. Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, em 1501, Terra dos Papagaios, em 1501, Terra de Vera Cruz, em 1503, Terra de Santa Cruz, em 1503, Terra da Santa Cruz do Brasil, em 1505, Terra do Brasil e, por fim, ficou o Brasil por conta do pau-brasil, em 1520. Portugal, inicialmente, teve um sério desinteresse em colonizar o Brasil, porque a Rota das Índias era muito mais lucrativa. Quem vai descrever as primeiras impressões do Brasil vai ser o cronista chamado Pero Vaz de Caminha, que vai escrever a Carta do Achamento do Brasil ao rei Dom Manuel Venturoso, que vai ser descoberta no século XIX por Van Hagen. Logo, eles buscavam esse comércio porque tinha muito mais lucro, e o Brasil ficou abandonado. Uma das primeiras formas de desenvolvimento vai ser o pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore que tirava a tinta dele, e essa tinta era utilizada para tingir os tecidos. Portugal arrendou para um cristão novo, judeu, Fernão de Noronha, a extração do pau-brasil. Logo, ele percebendo que os vários tinham interesse de outros países, principalmente França, os corsários andavam aqui, ele vai empreender expedições guarda-costas.
entre 1500 e 1530, no intuito de proteger o litoral brasileiro dos corsários. Outra coisa que resolveu foi saber a natureza desses habitantes. Eram pessoas, não eram? Quem eram que eles chamavam de índios? Eram seres humanos? Isso só seria respondido 37 anos depois da descoberta do Brasil, com a bula do Papa Paulo III, Bulas Verate Issa, que ele vai falar que os índios americanos poderiam ser considerados seres humanos. Logo, a coroa portuguesa vai proibir a escravização dos índios em 1570, só permitindo os amorés, que foram excluídos dessa proibição por conta do seu espírito bélico. Os espanhóis não, eles faziam questão de escravizar os índios. A gente vai utilizar é um exemplo da primeira missa do Brasil, um quadro pintado por Vítor Meireles no século XIX, onde ele demonstra essa curiosidade e interesse dos indígenas. Quando os portugueses chegaram na região de Porto Seguro, na Bahia. Observe. E as expedições. Como que essas expedições se deram para descobrir o Brasil? Temos a expedição exploradora de Gaspar Lemos, que mapeava a costa do litoral brasileiro e descobriu o pau-brasil. Temos a segunda expedição de Gonçalo Coelho, o reconhecimento do litoral, especialmente a região de Cabo Frio. E as expedições guarda-costas com Cristóvão Jade, que vai realizar o patrulhamento da costa brasileira até 1530, visando evitar outras nações estrangeiras chegarem no Brasil. Logo, vai se criar um sistema de feitorias, que eram pontos de trocas comerciais, onde os índios trocavam mercadoria com os portugueses por escambo. Ganhavam um espelho, trocava o pau-brasil e dava os animais assim sucessivamente. Aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês dessas feitorias, a feitoria de Pernambuco, a feitoria de Santalejo e a feitoria de Todos os Santos, a feitoria de Cabo Frio e a feitoria do Rio de Janeiro, áreas de ocorrência do pau-brasil. O pau-brasil ele se localiza no litoral brasileiro. A presença dele é muito encontrada na região de Mata Atlântica. Quase 95% desse pau-brasil ele foi quase extraído e destruído. Mas o Brasil vem fazendo políticas há alguns anos atrás para recompor essa mata que a gente chama de Mata Atlântica. E aqui é o domínio português. Essa linha que corta na vertical é onde fica o Tratado de Tordesilhas. E a Espanha também não fica fora disso. A Espanha ela unifica-se como um reino em 1469, com o casamento de Fernão de Aragão e Isabel de Castela. E expulsa os muçulmanos de Granada em 1492. O que vai acontecer? A rainha Isabel de Castela vai financiar um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que acreditava que a Terra era esférica e se rumasse rumo ao oeste chegaria às Índias Orientais. Logo, quando ele desembarca aqui depois de alguns meses de viagem, ele chega numa nova terra. Ele chega na região das Bahamas, que é a América Central Insular. E ele chama de Novo Mundo. Observando esses novos habitantes, ele chama de índio. Mas, porém, ele vai perceber que eles não eram brancos, nem africanos, nem amarelos. Mas, mesmo assim, Colombo chamou de Índias Orientais. Aqui são os exemplos das 4 viagens feitas por Colombo, se eu não me engano, 1492, 1493, 1498 e 1502. O sonho de Colombo era adentrar o continente, mas ele só ficou nas principais ilhas, onde ele começou o processo de colonização. Logo, para tentar regulamentar esses territórios ultramarinhos, a Espanha e Portugal vão assinar um primeiro tratado, se chama Tratado de Toledo, no qual afirmava que os territórios ultramarinhos ao sul das Ilhas Canárias seriam portugueses, enquanto os territórios ao norte seriam espanhóis. Posteriormente, o Papa Alexandre VI, em 1493, vai editar a Bula Intercontério, no qual dividiu o mundo na linha 100 léguas do arquipélago do Açores a leste seria território português, passando disso seria território espanhol. Porém, Portugal percebeu que estava no prejuízo. Em 1494, eles vão refazer esse acordo, onde eles vão ampliar a distância de 375 léguas para o oeste dos Açores. Tudo que tivesse a leste era português e a oeste era espanhol. Por fim, um monarca francês, Francisco I, não gostou desse acordo e indagou onde estava no testamento de Adão e Eva que esses territórios seriam direito de Portugal ou de Espanha, dizendo que a França ia correr atrás do naco dela nessa corrida colonial. Aqui é um exemplo para mostrar para vocês da divisão dos territórios. Primeiro aqui, Tratado de Toledo, que era mais ou menos aqui.
Tratado de Interconterra e o Tratado de Tordesilhas, que vai predominar por quase 100 e tantos anos. Desde quando vai mais de 100 anos vai predominar. Porque em 1580 a Espanha unifica-se com Portugal. Porque morre o rei sem deixar um herdeiro direto, Dom Sebastião, morreu novinho, foi fazer a guerra aos muçulmanos e quem assume vai ser Filipe II ou Filipe I de Portugal. Logo, essas fronteiras vão deixar de existir e Portugal e Espanha vão dividir o mesmo território. E Portugal e a Espanha, como que ela se expande? Em 1513, o navegador Vasco da Gama vai ser o primeiro navegador a atravessar o istmo do Panamá, ou seja, ele vai ter contato com o Oceano Pacífico. Fernão de Magalhães vai ser o primeiro a tentar dar uma circunferência em torno da Terra, navegar, ele vai fazer, mas não vai terminar a viagem. E em 1543, o navegador Ruiz Lopes Villa-Lobos vai fazer uma viagem a Filipinas a pedido do rei da Espanha e no início do século, no meio do século XVI, no início, eles vão descobrir ouro na América Espanhola. Isso vai acelerar o processo e também a destruição dessas populações indígenas. Aqui é o principal navio espanhol, era o Galeão. Ele era muito parecido com a caravela, mas ele era um pouquinho mais lento de manobra e mais pesado. O Galeão espanhol, mas também carregava mais peso. Aqui é a viagem de circunferência que eu iria mostrar para vocês. Fernão de Magalhães vai sair para tentar dar a volta no mundo e ele vai morrer nas Filipinas. E os subordinados deles vão conseguir fazer essa viagem. Aqui as rotas alternativas que a Espanha tinha para chegar nas Índias Orientais, que era via Oceano Pacífico. Ia até Veracruz, passava para Acatupo e Acatupo ia para Manilha. Era chamado de uma rota alternativa, que geralmente Portugal contornava o continente africano. Era em linha reta. Então, meus filhos, espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios do capítulo 8. E um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau.